Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Rex. E, bom, pra quem tá acostumado aqui no canal, sabe que quando eu vou falar de anime, geralmente eu não apareço. Sim, só a minha voz e basicamente o bonequinho e tudo mais. Porém, hoje eu gostaria de aparecer para deixar a edição um pouco mais fácil do vídeo, justamente para poder lançar o vídeo ainda hoje e aproveitar que é um dia após o lançamento de Kaguya para eu poder falar desse anime que tanto mexeu comigo e tão importante foi ao longo das suas 3 temporadas, e também falar no final do vídeo da possibilidade de existir uma 4ª temporada para esse anime, tudo bem? Bom, então vamos começar a conversar sobre Kaguya-sama. Eu obviamente vou tentar fazer tudo o vídeo sem spoiler, mas se em algum momento eu achar que eu vou colocar um spoiler, eu vou avisar aqui pra vocês, então fiquem tranquilos, tudo bem? Bom, então vamos falar da minha experiência com Kaguya. Eu quero falar um pouco sobre os personagens de Kaguya e também falar sobre o que significa na minha vida e o significado que você pode dar a Kaguya, tudo bem? Bom, basicamente Kaguya é um anime que começou em 2019 e eu tenho que fazer uma revelação que vai ser bem complicada pra mim fazer. Que na verdade, na primeira temporada de Kaguya, o primeiro episódio eu realmente não gostei. Eu não gosto do primeiro episódio de Kaguya-sama a ponto de eu ir dropar o anime no primeiro episódio. Mas aí muitos me falaram, pô, regra dos 3 episódios, regra dos 3 episódios. E eu aceitei, fui ver os 3 primeiros episódios de Kaguya. E já no segundo eu comecei a me apaixonar, e já no terceiro eu estava completamente apaixonado por Kaguya e pela sua comédia extremamente boa. Mas eu admito que o romance de Kaguya-sama ainda era um pouquinho estranho pra mim. Não é que eu não gostasse, não entendam mal, eu gostava de fato, mas o romance entre o Shirogami e a Kaguya parecia uma coisa tão fictícia e tão misturada com humor e tudo mais, que não seria alguma coisa tão incrível que iria me fazer chorar ou me emocionar em algum momento. Então eu levava esse anime muito como uma comédia e não como uma comédia romântica. Até que no final da primeira temporada as coisas começaram a melhorar. Admito que a Chiko Fujiwara ajudava bastante a mim a continuar vendo o anime, e depois que entrou o Yu Ishigami também ficou muito importante pra mim. Mas eu acho que a partir da primeira temporada eu comecei a realmente gostar do anime, mas eu fui me apaixonar na segunda. Quando a gente conhece a Hayasaka melhor, quando a gente conhece a Kei Shirogami, né, que é a irmãzinha do Shirogane presidente, quando a gente conhece mais um pouco da Kaguya, quando a gente conhece a prima lá da Kaguya, quando a gente conhece a Chika também melhor, a gente começa a entender o quanto que esse anime ele é interessante. Até porque ele envolve vários outros personagens, como a Nagisa, que ela é namoradinho dela, acho que é Tsubasa o nome. E, cara, como que esses personagens eles vão ter desenvolvimento ao longo da série. E como que a história que parecia uma simples série engraçadinha de não querer assumir o seu amor para outra pessoa acaba se tornando uma coisa muito mais engraçada. O roteiro deixa de ser repetitivo nisso e se foca em várias outras relações e vários outros sentidos, e trazendo basicamente várias questões importantes que constrói o significado de uma pessoa ser incrível ou não. E aí dentro disso eu gostaria de tentar explicar pra vocês o porquê que eu acho que a terceira temporada de Kaguya foi pra mim disparadamente a melhor e a mais marcante pra mim pelo menos, e também o porquê que eu acho que essa série ela tem um bom de tentar fazer cada personagem dela ser único, especial e incrível, e que cada um tem uma mensagem bem importante da sua jornada. Bom, então eu vou começar falando principalmente agora da Kaguya. Eu acho que a Kaguya ela é uma personagem muito interessante porque ela mostra uma jornada de amadurecimento e de uma aceitação de mundo. Ela se tornou fechada dentro da realidade dela. Pra quem não sabe, a Kaguya é uma menina rica que vive numa família muito protetora e teve muitos problemas por conta disso, de convívio e tudo mais. E a Kaguya, de fato, ao sair pro mundo exterior, ela vivia uma vida triste, uma vida depressiva, e ela começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Então eu acho que a Kaguya ela tem um significado muito importante para as pessoas, porque justamente mostra que você pode quebrar os paradigmas que você às vezes cria para você mesmo e enxergar o mundo de uma outra forma. E por mais que ela tenha sido motivada por uma pessoa, mostra como que você pode fazer isso sem precisar dessa pessoa assim, você pode amadurecer. E eu acho que a Kaguya ela cresce muito por conta disso, porque no começo do anime, de fato, ela já tinha saído desse mundo depressivo que ela tinha criado pra ela e entrado num mundo muito mais iluminado e bonito, mas ela dependia demais do Shirogane pra esse mundo continuar. Mas por meio da Hayasaka principalmente, né, que ajudou bastante. Hayasaka, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dela. Por meio da ajuda dela pra ela amadurecer, por meio das situações que ela viveu, por meio das situações que o Shirogane, eu sinto que ela começou a amadurecer e ver que o mundo se tratava de muito mais coisas, e aí realmente essa independência dela desse mundo perturbado e conturbado que ela vivia começa a mudar e de fato ela evolui muito como personagem.
Pra falar do Shirogane, eu já queria falar de uma outra questão. Mostra a importância do esforço, mas não só do esforço, da dedicação e da certeza do seu futuro, de tentar trilhar o seu caminho, mas a importância de você conseguir curtir a vida enquanto isso. Eu acho que o Shirogane ele tem um drama que é bem diferente, porque ele tem que se matar de fato pra conseguir estudar onde ele estuda, ter o cargo que ele tem, ainda assim ter toda aquela questão de casa dele viver com o pai e com a irmã mais nova, e ter todas as dificuldades que eles passam dentro de casa. E pra mim isso mostra o quanto que o Shirogane se dedica, e a vida dele acabou ficando extremamente maçante, e por isso, pra vida dele ter ficado tão maçante e tão difícil, ele não conseguiu se desenvolver em algumas outras áreas, e por isso que a gente vê às vezes ele com habilidades em coisas que todo mundo sabe, porque o Shirogane não teve tempo pra isso, saca? E é muito legal a gente ver ele aprendendo a descobrir isso, e não só aprendendo a descobrir isso, mas começando a cada vez mais se tacar de cabeça, saindo, mudando o foco e dando importância a quanto que por mais que você precise seguir um caminho, é importante que você consiga ver o mundo e contemplar o mundo à sua volta, para que você não fique preso somente num destino, né? Eu acho que a Kaguya entra muito nisso, porque a Kaguya, ela brilha o olho do Shirogane e faz ele ter pensamentos diferentes também sobre isso. Sobre a Chika Fujiwara, eu acho que a Chika, ela é uma pessoa que, por mais que ela não tenha talvez uma lição tão clara pra passar, eu acho que ela tem a lição mais clara e mais óbvia que qualquer livro infantil passa, que é o seja você mesmo que seja ser um babaca. A Chika várias vezes ela é babaca, tipo, ela é muito babaca, e ela faz comentários extremamente babacas e sinceros. Mas isso, primeiro, é engraçado, segundo, não afasta as pessoas dela, e terceiro, faz com que a Fujiwara seja uma personagem bem interessante, porque basicamente a gente sabe que ela vai ser direta, e quando você precisa de ajuda muitas vezes você pode procurar a Chika, primeiro porque ela realmente ajuda a maior parte do anime, as pessoas no geral, e segundo porque basicamente você sabe que você vai ter uma opinião sincera depois que você fizer algo. Então com isso a Chika se torna uma personagem muito legal e muito interessante, sendo ela mesma, mostrando que a gente pode ser nós mesmos e isso ser uma coisa especial. Podemos falar do Yu Ishigami. O Ishigami pra mim se tornou um dos meus personagens favoritos, vai ter um vídeo só pra ele, dedicado, então não vou me dedicar tanto a falar do Ishigami aqui, porque vai ter um vídeo pra ele na segunda-feira. E, bom, o Ishigami ele é um personagem pra mim muito especial, porque ele vem de um trauma e de uma acusação muito pesada, tá, gente? Não vou me entrar muito aqui, porque isso seria dar spoiler, mas uma acusação muito pesada, e que pra ele superar aquilo, ele tem que sobreviver muita coisa. E parece que ele tá uns passos atrás, até um pouco da Kaguya, que é vivendo num mundo depressivo e fechado, até que ele vai conhecer a Tsubame. E a Tsubame, basicamente, ela vai dar uma floreada, vai mudar a visão que o mundo tinha dele, aos poucos, porque ele vai começar a mostrar para as pessoas que ele é um pouco diferente. Mas, basicamente, a Tsubame também vai mostrar pra ele mesmo quanto que ele é uma pessoa diferente, quanto que o mundo pode ser diferente. E aí a gente vê uma evolução do Ishigami espetacular, principalmente refletida no Mikolino. A Mikolino é basicamente a Lino é uma menina que tenta seguir as regras sempre, e isso faz com que ela seja uma menina muito não gostável para a maioria das pessoas, afinal ela acaba se tornando muito rígida, muito dura, e isso faz com que a vida dela não seja tão fácil, mas tem que entender, esse é o meio que o jeito dela viver. E infelizmente ela sofre por não ter amores e grandes pessoas, porque a Lino, ela tem esse jeitinho um pouco complicado, sabe? E, bom, o Ishigami pra mim e a Lino, eles têm uma relação muito interessante, porque eles sabem se cuidar, mesmo que aparentemente eles se odeiem, mas mostra que, por mais que esse ódio seja verídico, quanto que eles se preocupam sim um com o outro, e mostra um lado do Ishigami que eu acho muito interessante. Muitos shippam o Ishigami e a Lino, eu até shippo um pouquinho mais, eu admito que eu vejo mais eles com uma relação meio pai, sabe, meio irmão mais velho, irmã mais nova, porque o Ishigami ele sempre tá cuidando da Lino, se você prestar atenção no anime em vários momentos, e eu acho que essa também é uma boa parte interessante do Ishigami, o quanto que por mais que ele pareça muito caguei, tô ligando pra minha vida só porque eu sofri muito, ele sempre tá sim cuidando e pensando nos outros personagens. Outra personagem que eu achei bem interessante de falar é a Hayasaka, que é basicamente a menina que trabalha pra Kaguya. Eu acho que ela tem um dos arcos mais incríveis de libertação e maravilhosos, mas ao mesmo tempo mais tristes, porque eu sinto que ela basicamente é uma personagem que tenta o tempo todo se autoafirmar e mostrar o quanto que ela é incrível pra justamente a Kaguya ter esse exemplo, ter essa preocupação e querer ser igual e tudo mais, e ter uma evolução no anime, mas eu sinto que ao mesmo tempo ela mesma não evoluiu porque ela tá presa demais na Kaguya. Então, bom, acontecem coisas no anime que a gente vai vendo como que ela às vezes fala e parece ser muito mais do que de fato ela é ou de fato ela fez. Isso é uma coisa muito triste, porque ela infelizmente tem essa liberdade privada e a gente vê o quanto que muitas vezes ela só deseja ser livre e poder fazer coisas que
teoricamente ela deveria poder fazer, sabe? Então a gente tem essa valorização da liberdade, que se você tem essa liberdade hoje, diferente da Hayasaka, você tem que curtir ela mais e curtir ela o máximo possível. Afinal, é uma liberdade incrível que vai te fazer evoluir como pessoa e como ser humano. Então, cara, não abre mão da sua liberdade, tenta curtir ela ao máximo, porque nem sempre você vai poder ter essa liberdade aí pra você, tudo bem? E, bom, basicamente eu acho que esse é um resumo dos principais personagens e por que eu gosto tanto deles. Eu acho que cada um deles tem uma lição pra passar pra nós, seja a Lino mostrando que às vezes a gente tem que ser rígido sim, a gente tem essa visão sim, mas a gente precisa de amor, por mais que a gente não queira demonstrar que a gente precisa de amor e que a gente queira seguir uma coisa, a gente precisa de amor e eu acho que o arco da Lino mostra muito bem isso. A gente precisa ser amado pra se sentir melhor. O do Ishigami é um arco de, cara, por mais que você esteja sendo jogado, vai ter gente que vai acreditar em você, então para de ter medo de se abrir pros outros, para de querer ser o emo fechadão, abre, entende e para de subestimar. Porque quanto mais você subestimar, mais é difícil chegar em você. Porque mais as pessoas não vão olhar pra você e falar, pô, eu quero chegar nessa pessoa, afinal ela tá se subestimando tanto, por que eu chegaria nela, sabe? E eu acho que o Ishigami, ao longo do anime, ele cresce como personagem, isso faz com que as pessoas cheguem mais nele e ele acaba se tornando uma pessoa mais incrível. A Kaguya eu já falei bastante, eu acho que o presente eu também já falei bastante. Então assim, eu acho que cada personagem tem uma história pra contar pra nós e eu queria ter feito esse momento pra eles. E bom, dentro disso entra a terceira temporada, que pra mim é a melhor, porque justamente desenvolve tudo isso que eu falei de um jeito melhor, ainda colocando mais personagens que são desenvolvidos de uma forma maior, e a gente parece que chega num nível bem alto de maturidade de tudo isso que eu falei desses personagens. Então pra mim seria uma ótima temporada, inclusive de encerramento, porque a gente vê um nível de maturidade alto desses personagens de um jeito bem legal e bem interessante. Mas bom, muitos vão me perguntar, então acabou? E na minha opinião, não! Na minha opinião, sim, Kaguya tem todo o potencial pra ser uma quarta temporada. Ele é um sucesso de lançamento, gente, é muito sucesso. Sucesso a ponto que no My Anime List ele chegou em um dos melhores animes, se não me engano, chegou em segundo lugar como o melhor anime da história pelo hype. Então a galera entrando lá e dando 10, 10, 10, 10 pelo hype mesmo. E o anime subiu demais, então basicamente a gente vê o hype que ele teve nacional e internacionalmente o Kaguya, inclusive no Japão, que é onde as coisas mais influenciam. Além disso, ele tem uma boa suporte das plataformas de streaming, o que faz com que não precise ficar vendendo Blu-ray. Logo, ele também tem uma boa capacidade de continuar também acontecendo. Existe material, mangá, tudo mais, para ele acontecer. Então, eu acredito que tenha volume de história, ou pelo menos possa ter mais ainda volume de história, para que Kaguya continue. Então, eu aposto sim que vai ter uma quarta temporada. Eu aposto que vai estar muito vinculado ao sucesso que Kaguya está fazendo, mas eu acho que talvez seja uma temporada com algum time-lapse ou alguma coisa assim, até porque eu acho que se for uma temporada que vai contar exatamente de onde eles pararam, talvez algum desses pontos de maturidade que eles estejam atingindo, a não ser que organize de forma muito orgânica, seja bem trabalhado, eles vão ter que ter uma iriam decair um pouquinho desse nível que eles chegaram, e isso eu acho que seria bem ruim pra qualidade do anime que chegou agora. Então eu acho que talvez tenha um time-lapse onde eles já possam sim estar mantidos nesse nível que eles terminaram o anime, e dali pra frente é só evoluir ainda mais e conseguir coisas mais incríveis, tá? Não sei como que os romances vão se desenvolver, eu acho que de fato não tenho que falar do Shirogami e da Kaguya, eu acho que ali temos um romance claro, mas por exemplo, não sei se a Hayasaka não vai ter nada, não sei se por exemplo o Ishigami vai ter algo com a Lino ou com a Tsubami, então isso é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo do anime, tá bom? Sem spoilers, pelo amor de Deus. Então é isso, meus queridos, quero pedir aí seu like, seu comentário, sua inscrição, seu compartilhamento. Muito obrigado, deixo minha recomendação aqui, assistam, principalmente porque a última temporada, os últimos episódios, rapaz, é de mexer com o coração, tá bom? Muito obrigado, e agora eu fui.